porém os monarcas fogem da morte ou da diarreia. A morte no trono de Jorge II. Você já ouviu falar de monarcas que morreram em batalhas, envenenados por rivais ou até executados em praça pública? Mas você já ouviu falar de um rei que morreu literalmente fazendo cocô? Pois é, um rei de verdade, com coroa, exército, parlamento e tudo. O nome dele era Jorge II e a causa da morte está registrada nos arquivos reais como algo bem formal, dissecção da aorta abdominal. Mas vamos traduzir? Ele morreu forçando demais no trono, literalmente. Agora, imagina a cena. Um palácio cheio de criados, silêncios pesados, protocolos rígidos, um rei que seguia horários britânicos até para respirar. A cada manhã, a mesma rotina. Mas em 25 de outubro de 1760, o ritual do banheiro real terminou com um baque no chão. O rei não sai. O criado entra e encontra o monarca estirado no chão do banheiro, com mais dignidade no nome do que na posição. A história diz que ele caiu do trono. O problema é que o trono era de louça. E esse foi o fim oficial do último rei britânico a ir para a guerra e o primeiro a virar piada de banheiro por gerações. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e a história de hoje não é sobre glória, nem vitórias militares, nem mesmo sobre escândalos românticos. É sobre a rigidez da monarquia que não combina com o intestino preso. E também sobre um rei que, por mais que tenha tentado ser respeitado em vida, foi eternizado por um final constrangedor. Então pega o seu cafezinho, senta e respira fundo, mas não força, porque hoje a gente vai descobrir como Jorge II virou meme antes mesmo da Inglaterra existir. Mas vamos começar do começo, com seu pai. O Jorge I não nasceu com o perfil de rei britânico e, para falar a verdade, nem com intenção. Quando veio ao mundo em 1683, numa Alemanha ainda fragmentada e cheia de mini-reinos, sua maior ambição era ser príncipe eleitor de Hanover, uma cidade charmosa e cheia de árvores que mal sabiam que dariam em confusão com a floresta real inglesa. Ele era filho de Sofia de Hanover, uma mulher muito mais ambiciosa do que o marido, e neta da Elizabeth Stuart, a rainha do inverno. Ou seja, seu filho Jorge II já nasceu com sangue real nas veias, mas nada que o colocasse perto do trono até o parlamento britânico entrar em colapso nervoso. Acontece que a Inglaterra, lá no fim do século XVII, estava com um pequeno problema. Ninguém sabia quem ia herdar a coroa depois da rainha Anne. A pobre da Anne teve 17 gravidezes e nenhum filho vivo até a idade adulta. A linha direta da monarquia estava parecendo planta esquecida no sol, seca, murcha e sem perspectiva. E como a ideia de um católico assumir o trono dava nos ingleses o mesmo arrepio de que uma barata voadora na cozinha, o parlamento passou o ato de sucessão de 1701 e nele basicamente estava escrito: se for protestante pode vir, nem que seja da Lituânia, mas se for católico nem sonhe. E adivinha quem era a descendente protestante mais próxima da linhagem real? Sofia de Hanover, mãe do Jorge I, e por consequência ele mesmo. Foi nesse momento que os ventos da história sopraram direto da névoa britânica até os bosques germânicos. A Sofia virou herdeira presuntiva e o George virou um reserva de luxo do trono britânico, do tipo que ninguém esperava usar, mas que quando a coisa apertasse seria o que tinha para hoje. A Sofia acabou morrendo antes da rainha Anne e, resultado, o direito dela passou para o filho, George, que virou inesperadamente o rei George I. Ele era um homem que não falava inglês, que odiava Londres, que comia chucrute no café da manhã e que tratava a corte britânica como um castigo elegante. Quando ele assumiu o trono em 1714, ele levou o filho com ele, meio que no grito. E o Jorge II, olha, se você já teve uma adolescência difícil, tente imaginar morar no mesmo palácio com um pai que não te suporta, que fala com você como quem fala com açougueiro e ainda é o rei de um país que você não entende.
Esse era o relacionamento entre os dois. Brigavam por tudo, por território, por poder, por quem controlava os criados, por quem ficava com a melhor poltrona. A briga chegou num ponto tão dramático que o Jorge II, o filho, tentou manter uma corte paralela com a própria esposa, Caroline de Ansbach, como se fosse um governo alternativo dentro do governo, um gabinete da sombra real, só que com mais porcelana e menos sutileza. Isso, é claro, fez com que o pai quase explodisse de raiva. E olha que ironia, o George I morreu justamente de um problema intestinal grave depois de uma dessas viagens desgastantes entre a Inglaterra e a Alemanha. Parece que a maldição do intestino preso era hereditária. E assim, em 1727, o George II vira rei, não por glória nem por desejo, mas por falta de opção. E logo no começo do reinado, ele percebeu que, apesar da coroa reluzente das multidões organizadas com bandeirinhas, ser rei era uma prisão com cortinas de veludo. Ele falava com sotaque carregado, tinha modos germânicos, secos, diretos, pouco encantadores, e foi recebido com o entusiasmo de uma visita que chega cedo demais para o jantar. A coroação, o verdadeiro desfile de reclamações. Os ingleses não aguentavam mais esses reis importados que vinham com Bíblia em alemão e protocolo prussiano. O novo rei também não era dado a gestos teatrais, ao contrário da teatralidade dos Stuart. Os hanovianos, especialmente o George II, adoravam seguir planos e ter hábitos. Ele era obcecado por rotina. Acordava no mesmo horário todos os dias, comia os mesmos pratos nas mesmas quantidades, dava os mesmos passeios no mesmo jardim com o mesmo número de voltas. Os criados enlouqueciam tentando manter a exatidão. Tinha que ter ovo cozido cronometrado em 5 minutos. Se passasse de 5, ele dizia que a gema estava prostituída. Sim, essa era uma das palavras que ele usou. Ele sabia exatamente quantos degraus tinha a escada de Kensington e quantas mordidas davam conta de um pãozinho com manteiga. E o mais íntimo de todos os rituais, cocô. Exatamente às 7 da manhã, o banheiro real era preparado com a reverência de um trono. Velas acesas, janelas entreabertas e, se possível, silêncio absoluto. Dizia-se que o Jorge II media a sua saúde pela firmeza das fezes. E qualquer desvio na rotina era anotado em caderninhos médicos que deixavam os médicos do palácio apavorados, porque ele não queria diagnóstico, só a confirmação de que tudo estava funcionando bem. Mas o Jorge II tinha uma vantagem que salvava a monarquia do total colapso: a sua esposa, Caroline. Inteligente, carismática, politicamente afiada, ela era quem fazia os salões sorrirem, quem articulava com ministros e quem sabia a hora de calar. E mais importante, a hora de agir por trás das cortinas. Enquanto George se irritava com súditos e fazia birra com o parlamento, a Caroline era quem segurava o país com uma mistura de empatia e manipulação estratégica. O curioso é que o George amava Caroline com intensidade e ao mesmo tempo traía ela com entusiasmo. Mas, ao contrário da maioria dos reis cafajestes, o George era um traidor burocrático. Ele informava a esposa sobre as amantes, perguntava se podia visitar, mandava recadinhos pedindo perdão pelos excessos. E a Caroline permitia, não por submissão, mas porque ela sabia que o verdadeiro poder estava na cabeça dela e não na cama dele. Mas o coração do George II era um mistério, literalmente. Ele sofreu com problemas cardíacos por anos, teve momentos de desmaio, fadiga, e vários médicos reais já alertavam: Majestade, o senhor precisa relaxar. E ele respondia com um olhar típico de quem preferia morrer do que mudar a rotina. Porque George II era um homem de hábitos e qualquer coisa fora do plano o irritava, inclusive o destino. E aí vem o grande problema: o George não confiava em ninguém, nem no parlamento, nem no povo, nem no próprio travesseiro. Por isso ele insistia em se envolver em tudo, ao mesmo tempo odiando tudo. Política chata, parlamento muito falante, assuntos domésticos um tédio, intrigas palacianas, só se fosse para reclamar depois. Mesmo assim, ele mantinha rédea curta no gabinete real, especialmente sobre Robert Walpole, o primeiro-ministro, que sabia mais do que a máquina política do que o rei sabia, mas que vivia pisando em ovos para não irritar o rei.
E quando George II se irritava, ele não gritava, ele esvaziava. Ficava em silêncio por dias, travado, olhando para a janela, com os punhos fechados e a mandíbula super tensa. A nobreza inteira aprendia a ler o humor do rei pelo tempo que ele levava mastigando o pão. Mas se George não gostava de Londres e não gostava de política e não gostava de ninguém, tinha uma coisa que ele fazia com gosto: guerra. O rei amava a ideia de um campo de batalha, provavelmente porque era um dos poucos lugares onde ninguém esperava que ele sorrisse. Em 1743, ele virou manchete ao ser o último rei britânico a liderar tropas em combate na Batalha de Dengten, durante a Guerra da Sucessão Austríaca. Lá foi ele, com armadura, espada e cara de quem não via a hora de dar uma bronca em francês. Mas calma, não pense que foi uma campanha militar gloriosa, foi mais uma tentativa teimosa de provar que ainda tinha virilidade e coragem num trono que cada vez mais exigia paciência e diplomacia. Detalhe fofo, ele caiu do cavalo durante a batalha. Detalhe mais fofo ainda, levantou como se nada tivesse acontecido, limpou a poeira, puxou a espada e disse: sigam o rei, porque se é para fingir dignidade, que seja com pose de filme. A morte da Caroline em 1737 marcou um divisor de águas, o rei ficou diferente. Mais frio, mais fechado, mais metódico ainda. Se antes ele reclamava de tudo, agora ele simplesmente não reagia. Ficou obcecado por manter controle sobre tudo que ainda podia: alimentação, jardinagem, documentos oficiais, listas de compras, tudo tinha que passar pela aprovação dele. Alguns diziam que ele andava pelas alas do palácio à noite, com velas na mão, conferindo se as portas estavam trancadas. Um rei com toque, talvez, mas ninguém tinha coragem de sugerir isso em voz alta. E claro, ele passou a detestar médicos, dizia que eram espiões do diabo, enviados para encontrar doenças onde não havia. Preferia suportar dor física a admitir vulnerabilidade. Quando sentia que algo estava errado, ignorava. Quando tossia, se trancava no quarto. Quando dizia dor abdominal, dizia que era só indignação presa. Esse orgulho, misturado com a ignorância técnica da época, era uma receita para o desastre. Mas o George estava convicto de que morrer era inconveniente demais para ser feito antes do horário previsto. Nos últimos anos de vida, o rei viveu quase em modo automático. Evitava Londres, preferia os jardins de Kensington Palace ou as sombras tranquilas de Richmond Lodge, onde a brisa era mais fresca e os assuntos de Estado podiam esperar até depois do chá. Recebia ministros com cara de tédio, assinava papéis sem levantar os olhos e falava com o neto, futuro George III, com o mesmo entusiasmo que se tem por uma batata mal cozida. Mas por trás dessa rigidez toda estava um homem solitário, um rei que nunca quis ser rei, um pai que nunca foi muito bom nisso, um viúvo que nunca se recuperou. E um alemão que foi forçado a ser britânico sem nunca se sentir de fato bem-vindo. Mesmo depois de décadas no trono, o George II era mais tolerado do que amado. Uma peça de museu viva, preservada, polida, mas desconectada do público. O povo respeitava a coroa, mas suspirava pela lembrança da Caroline e pelo carisma que ela tinha, e ele nunca aprendeu a fingir. Ao longo do reinado, ele viu o mundo mudar, perdeu aliados, ganhou netos, viu o crescimento do George III, que depois herdaria o trono, e resistiu às mudanças políticas com a mesma teimosia com que resistia ao chá doce. Mas o que ninguém esperava é que essa rigidez toda terminaria num momento muito humano, diga-se de passagem. Aí chegamos a 25 de outubro de 1760. Amanhã começou exatamente como todas as outras na rotina quase militar do George II. O sol ainda nem tinha se mostrado completamente e o rei já estava de pé, com o rosto lavado, vestindo sua camisola matinal de seda e pronto para seguir o cronograma do dia com a mesma precisão que aplicava a vida inteira. Café simples, papéis oficiais sobre a mesa, um ou dois comentários resmungados sobre os criados e o aguardado momento, a ida ao banheirinho. Agora,
Para qualquer pessoa, esse detalhe talvez pareça pequeno, mas com George II, como eu comentei, o banheiro era ritual. Era sagrado, o único momento do dia que era só um corpo com funções biológicas, e ele sabia disso. Seus criados, médicos e até os visitantes estrangeiros sabiam que entre as 6h45 e 7h15, ninguém batia na porta do retiro real. Era o momento dele, literalmente o trono, mas de porcelana. Ele já vinha reclamando de desconfortos abdominais há meses, mas recusava qualquer exame mais intrusivo. E assim ele ia adiando, negando, ignorando, até que o corpo resolveu falar mais alto do que ele. Naquela manhã de outubro, então, o George tomou seu cafezinho sem açúcar, leu uma carta de seu neto, futuro George III, com aquele olhar de quem não sabe se responde ou manda queimar um envelope, e então caminhou calmamente até o seu banheiro particular no Kensington Palace. O criado, que acompanhava tudo do lado de fora, como sempre, sabia exatamente o tempo que o rei levava ali dentro. Às vezes o rei até cantava baixinho, outras vezes dava pequenas tossidas ou puxava a cordinha da descarga. Sim, já tinham versões primitivas disso. Mas naquele dia, silêncio, longos minutos. Depois um barulho seco, algo como uma queda. O criado, treinado a nunca interferir sem ordem, hesitou. Esperou alguns segundos e, com o coração disparado, finalmente chamou ajuda. Um segundo criado veio, bateram na porta. Nada. Arrombaram. A cena foi descrita depois em diversos diários e crônicas da corte, alguns com respeito, outros com um humor mórbido que só o século XVIII saberia contar. George II estava caído de lado entre o assento e o chão. Alguns relatos dizem que ele ainda vestia parte da camisola, outros que estava com as calças abaixadas e há versões mais dramáticas que dizem que ele caiu já morto, sem reação, com o rosto voltado para o espelho. Há quem diga também que ele ainda suspirou, como se quisesse falar algo, mas não conseguiu. E o que os médicos descobriram depois? Que o rei sofreu uma dissecação da aorta abdominal, um rompimento catastrófico de uma das artérias mais importantes do corpo. E o motivo provável? Idade avançada, pressão alta e muito esforço físico durante a evacuação. A causa mortis oficial foi registrada com palavras bonitas: falecimento súbito devido a aneurisma na aorta, agravado por esforço não especificado. Mas ninguém precisou de muito tempo para juntar as peças. O rei morreu no banheiro, literalmente fazendo totozinho. E pronto, era o suficiente para a fofoca real se espalhar mais rápido do que proclamação oficial. A notícia da morte, claro, foi divulgada com solenidade. Os jornais impressos no dia seguinte anunciaram o falecimento de Sua Majestade, com todo o protocolo, descrevendo a perda nacional, o luto e as bandeiras a meio mastro. Mas nos bastidores da corte já estava todo mundo rindo baixinho, porque quem conhecia George II sabia, ele não suportaria ser lembrado por isso. Ele, que foi tão obcecado por rotina, tão controlado, tinha morrido sem glamour nenhum, no chão do banheiro, numa posição que nenhum pintor jamais retrataria, não é mesmo? E aí começaram as lendas. Diziam que o criado viu o espírito da Caroline entrando no banheiro segundos antes. Outros juravam que uma empregada teria ouvido o rei falar "maldita ameixa seca", como últimas palavras. Um boato que se espalhou com força foi a de que Caroline, ainda em vida, teria feito uma previsão sobre o marido. Ele vai morrer sozinho de raiva ou de prisão de ventre. E quando a profecia se cumpriu, metade da corte suspirou, a outra metade se benzeu. Alguns moralistas aproveitaram o momento para lançar panfletos sátíricos com títulos "O Rei e o Trono", "Uma História de Justiça Divina" e "Nem os monarcas fogem da morte ou da diarreia". Sim, isso existiu. A Inglaterra do século XVIII era um pratinho cheio de escárnio educado. Mas o mais curioso foi como, apesar da situação grotesca, a morte do George II foi vista com certo carinho. O povo, que já não o amava, mais respeitava sua disciplina. E morrer de forma tão humana, tão ridícula, mas tão identificável, acabou suavizando a imagem dele. Afinal, quem nunca teve um susto no banheiro? Quem nunca pensou, meu Deus, isso vai me matar quando sair? George II, então, virou um rei que morreu como um de nós. O corpo
Foi preparado às pressas, limpo com descrição, as roupas trocadas, o retrato oficial do luto foi feito com ele deitado, com expressão serena. Ninguém nunca mais falou em documentos oficiais da posição em que ele foi encontrado. Mas o rumor atravessou séculos, tornando George II o primeiro monarca britânico conhecido por ter morrido no vaso. E se você acha que isso é só fofoca exagerada, a medicina moderna confirma que sim, esforço ao evacuar pode causar ruptura da aorta abdominal em idosos com predisposição. Ou seja, ele não morreu de vergonha, ele morreu de verdade. O George II foi enterrado na abadia de Westminster, ao lado da Caroline, sua esposa. Mas com um detalhe fofo e simbólico, ele mandou construir túmulos com tampas removíveis no meio, para que os dois caixões pudessem se tocar pelas laterais, mesmo depois da morte. Romântico? Talvez. Um pouco estranho, sem dúvida, mas vindo de George II até parece poético. No final das contas, o George II passou a vida inteira tentando manter controle. Controle sobre o trono, sobre os horários, sobre os criados, sobre as decisões políticas. Mas no final, o corpo venceu. E com uma força da natureza que nenhum rei, por mais disciplinado que seja, conseguiu segurar para sempre. Morreu no banheiro, caiu do trono, literal e de forma figurativa. E assim entrou para a história não só como o último rei a ir para a guerra, mas também como o primeiro a sair da vida direto pelo encanamento da memória coletiva. E talvez seja justamente por isso que a história dele continua tão irresistível, porque no fim o rei morreu como todos nós temos medo de morrer, sozinho, no banheiro, no meio de uma rotina que ele controlava até o último segundo. E se isso não for a definição perfeita de tragédia cômica que a gente adora falar aqui, eu não sei o que é. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você riu, se espantou ou pensou, ai meu Deus, coitado, então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história bizarra do George II, o rei que morreu no trono. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Amanhã a gente não vai ter, porque é aniversário do meu digníssimo namorado, mas quarta-feira a gente volta já com os vídeos da Betinha, continuação de quando a Maria Stuart acaba fugindo para a Inglaterra e se torna prisioneira. Um beijo e até quarta para o próximo Steffi Flix.